ele ameaçadoramente cerrando os dentes. Olhou desagradavelmente na frente dele. Perguntou o que eles estavam fazendo, ao qual um dos cavaleiros de prata respondeu que, devido à violação das regras do fluxo estelar, falar que você compra do nível médio Paul, todas as pessoas abaixo pareciam intrigadas com o céu. Paul Carrancudo olhou para frente com medo. E o cavaleiro de prata disse que estava preso. Eles nos levam à cidade onde casas são derrubadas. E alguns louvam a fumaça negra. O cavaleiro diz que ele deve segui-los para o Ubi-Hall de execução. Ele olha para frente ameaçadoramente. Eles acrescentam que ele tem o direito de permanecer em silêncio sobre os scripts, sob sua autoridade. Mas de agora em diante eles estão privando-o dos direitos. Para conduzir os scripts, Paulo envolto em uma barreira. Olhou desagradavelmente na frente dele. Eles adicionam que ele vai perder os pontos marcados para todos os cenários. E será rebaixado para um nível inferior. Falar e como punição. Condenação. E de repente gritou que ele havia aberto. Deixe-os esperar. Pelo menos um pouco de Doc franziu as sobrancelhas. Deu um passo à frente protegendo Shin com a mão. E Paulo continua a gritar. Que tipo de procedimento de rebaixamento inesperado este é? Não é necessário primeiro informá-lo de seu erro. Ele olhou para os cavaleiros de prata insatisfeitos e gritou, adicionando que ele tinha certeza de que havia completado o cenário perfeitamente. Deixe-o olhar para a constelação, eles estão infelizes. Os cavaleiros se entreolharam, e Paulo continuou a gritar que não havia problema com a probabilidade. Ele recebeu a aprovação das constelações. Então, o script interveio, como ele disse antes. A constelação de repente, um dos cavaleiros blindados de prata o parou. E com um olhar zangado, disse que estava confiando muito na constelação. Doc apresentou várias constelações e pensei que nem todos falam por respeito constelações. O escritório de execução eles já foram constelações, mas perderam seu status e renasceram na conversa. Sobre a noite, olhando ameaçadoramente para o homem condenado. Acrescentou que a execução violenta do cenário é possível somente quando a constelação assume parte da probabilidade. Paulo, olhando desagradavelmente na frente dele, gritou com a boca bem aberta que ele estava ciente de que isso foi feito por causa do enorme custo de probabilidade. Mas, ainda, se a satisfação da constelação fosse alta, com isso, de repente, havia uma barreira ao redor. E ele olhou para frente com medo. Um dos cavaleiros disse a ele para olhar em volta. Muitos relâmpagos azuis apareceram ao redor de Paul. Ele franziu a testa e gritou que, porque já é realmente as consequências da probabilidade. O cavaleiro de prata respondeu-lhe que, mesmo sem usar o direito de executar scripts, ele teve a oportunidade de completar o roteiro. Então o cavaleiro de prata apresentou uma foto, onde Doc aparece e estende a mão para Yusuke. Ele disse que, além disso, tal desenvolvimento de enredo seria
novo e mais interessante para as constelações. De repente, a imagem distorceu e congelou. E o cavaleiro acrescentou que ele não permitiu que isso acontecesse por causa de suas atrocidades. Uma situação de emergência foi declarada na gestão do Soldome. Doc, carrancudo, olhou para cima com desagrado junto com seus camaradas. E Paulo pediu com medo para esperar. Ele mostrou suas presas. Então, de repente, uma mensagem do sistema apareceu na frente dele. E ele gritou que ele interferiu no cenário por causa do desejo das constelações. Então ele se acalmou e olhou para a mensagem do sistema com surpresa, dizendo que a constelação apoiou totalmente seu plano. Algumas gotas de suor rolaram pelo rosto de Paul. E o cavaleiro disse que ele era um idiota. Laval ficou pálido olhando para a mensagem do sistema. E o cavaleiro perguntou a ele que ele nem percebeu como a constelação desapareceu. Os jovens voaram até a mensagem do sistema. Olhou para ele pensou que todas as constelações que incitou Paul e queria acabar com o Doc. Deixou o canal da Península Coreana. Assim que o cenário ficou tenso, no fim, apenas constelações amigáveis para atracar permaneceram. Paulo, olhando para frente com desagrado e medo, disse com uma voz trêmula que isso era uma conspiração. Mensagens do sistema apareceram na frente dele, que o juiz do inferno estava assistindo. O prisioneiro do aro estava rindo. E o intrigante oculto estava zombando de Paulo. O Tacobe de nível médio abriu a boca, largo, e olhou para frente com desagrado. E gritou que isso não poderia acontecer. Então ele de repente parou. Ele se virou ameaçadoramente para os guardas e estendeu a mão para Beiran, gritando para ser levado embora também. Ele tem evidências que seu canal violou as regras do fluxo estelar. O guarda respondeu que é claro. Ele também iria com eles. Paul franziu as sobrancelhas. E o guarda acrescentou que foi Bi-Rian quem o chamou. Aqui o nível médio para Cabe. Então olhou com medo para seu ex-camarada e acrescentou. O que isso significava? O Uno acenou com a mão com um sorriso. E o guarda continuou a dizer que ele já tinha recebeu 2 repreensões. Este seria o terceiro. Paulo olhou para frente com medo. E o guarda perguntou o que ele provavelmente sabia. Qual seria a punição pela terceira ofensa? Ele então continuou a gritar, tentando se libertar, dizendo que pensavam que seus superiores permitiria isso, e eles não se enganaram muito se o levaram embora. Agora, deixe-os esperar 1 minuto, mas os guardas agarraram o nível médio. Falar sobre começou a voar rapidamente para longe. Doc ficou calmamente, sobrancelhas franzidas, e olhou para cima. Então, de repente, os guardas pararam e se viraram. Eles olharam para o Doc e perguntaram por que ele o chamou. E enquanto isso, o protagonista escreveu uma mensagem para Bion, que ele lhe daria 100.000 moedas. Deixe-o torná-lo um membro platina. E desocupou suas costas. Bion parecia descontente com o sistema. Mensagem, e começou a digitar algo.
e o guarda, olhando para baixo, perguntou por que ele ligou para eles agora. Doc olhando com confiança na frente dele. Franziu a testa e disse que queria uma conversa privada. Com Tocobi, então, os dois guardas se entreolharam. Eles, olhando para baixo, respondeu que apenas membros do nível Platinum e acima poderia solicitar uma conversa privada. Então um dos guardas olhou para baixo surpreso e perguntou o que realmente como a encarnação poderia se tornar platina. Doc, colocando com confiança as mãos no cinto, disse que agora isso é o suficiente. Uma mensagem do sistema platina apareceu na frente dele. John virou-se para o protagonista, intrigado. E continuou a dizer que agora estava claro para ele. E qual conversa ele queria falar com? Para usuários platina foi possível conversar com falar para o nível mais alto. Eles poderiam marcar uma consulta. Doc respondeu que isso não precisava ser feito. Olhando para os guardas, ele disse que aquele com quem ele queria falar estava bem aqui. De repente, Paul se virou surpreso. E Doc calmamente estendeu a mão para frente. E depois apontando o dedo para cima. Ele disse que queria uma conversa pessoal. Com o nível médio, para Kobe. Paulo franziu a testa e não entendeu o que estava acontecendo. Agora virou-se para trás e olhou para baixo com desagrado. Shin se aproximou do protagonista. An olhou para ele, com surpresa. Os dois guardas brancos se entreolharam e disseram. Realmente então sorrindo amplamente. Eles riram, mostrando suas longas presas. Blue Energy apareceu em torno de Doc junto com Paul. E então, os guardas disseram que permitiriam uma conversa privada. Com um criminoso, uma mensagem do sistema apareceu que uma conversa privada com um falador de nível médio. Estava começando uma enorme esfera azul. Apareceu e o guarda acrescentou que eles tinham 20 minutos. Doc começou a afundar lentamente na esfera. Energia azul em torno dele. Paul parecendo insatisfeito na frente dele. Também mergulhou nele, rangendo os dentes. John e os outros assistiram como os dois estavam em uma enorme esfera azul. Um dos guardas, olhando para frente, disse que isso era inesperado. Paul franzindo as sobrancelhas e voando até o cais. Perguntou o que ele estava fazendo. Parecia que ele decidiu irritá-lo ainda mais. O protagonista agarrou a espada e franzindo a testa. Respondeu que ele não deveria se exibir. Porque ele sabe muito bem que agora falar é completamente impotente. Paulo sorriu amplamente e respondeu que isso significa que parece. Ele entende o que ele estava fazendo. Ele decidiu se vingar do desastre. Isso mesmo, Doc, olhando calmamente na frente dele. Permaneceu em silêncio e para Kobe acrescentou que ele deveria tentar. O protagonista abaixou a cabeça sem dizer nada. E Paulo continuou a provocar, dizendo que não sabia como. Ele sabia sobre a conversa privada, mas neste lugar era impossível. Para representar uma ameaça à vida um do outro. Então, viu o punho do Doc correndo em sua direção em grande velocidade.
Tudo o que ele tinha tempo para dizer, não importa o quão zangado ele estivesse. Um segundo depois, Paulo voou contra a parede em grande velocidade, derramando sangue. Pessoas viram uma explosão ocorrer em uma grande esfera azul. Paul estava deitado no chão. Seus óculos foram quebrados, junto com seu nariz, do qual o sangue estava fluindo. Ele olhou com raiva na frente dele, veias apareceram em seu rosto e ele gritou que, como ele ousa, o protagonista respondeu que ele não estava proibido de bater nele. Ele então pairou sobre a conversa, sobre seu rosto descontente. E acrescentou que foi a primeira vez que ele sentiu tanta dor, porque enquanto ele vive na pele de Takabai, a chance de agressão vem muito raramente. Paul olhando na frente dele com insatisfação. Respondeu que agora o Doc cometeu um erro. Neste lugar, há uma regra especial. Para aqueles que decidiu usar incorretamente uma conversa privada. Uma mensagem do sistema apareceu que ele tinha ouvido falar sobre juntos para a conversa. Ele recebeu uma multa de 500 moedas. Doc olhou na frente dele com um olhar louco. E Paulo continuou a dizer que aquele homem estúpido o deixou bater o quanto ele quiser. Ele é uma pena para a encarnação e suas moedas. De repente, Tokabai começou a rastejar para longe dele com medo. E o protagonista perguntou quantas moedas ele pensou que tinha. Paul virou pálidas gotas de suor escorrendo de seu rosto. E Doc disse isso como de costume. Uma encarnação, como ele poderia se tornar um membro platina. O protagonista sorriu amplamente. E acrescentou que ele tinha muitas moedas. Porque graças a ele foi capaz de ganhar um bom dinheiro. Uma mensagem do sistema apareceu. Que seu saldo era de 205.902 moedas. Ele acrescentou que esta foi a primeira promessa que ele manteria. Doc sentou-se na frente de Yusuke, que estava desmoronando em pedaços, e apenas uma frase soou em sua cabeça. Que ele venceria essa conversa pela metade até a morte. Olhando para o rosto de Yusheng, a expressão de Doc era muito séria. E seus olhos estavam cheios de determinação. Olhando para ele, ela acreditava que ele poderia vingar sua morte. Doc o chutou para o chão, com um chute forte para falar com você pelo estômago, fazendo com que ele tosse alerta do sistema. Você recebe uma multa de 500 moedas. Todos os amigos, assentos e camaradas olhou para o protagonista com respeito e reverência. E falou com nojo. Falar gritou para ele parar. Porque suas ações não faziam sentido. E que ele não poderia trazer de volta o desastre morto. A criatura branca estava deitada no chão, todo machucado e ensanguentado. Ele estava cercado por hieróglifos azuis que voavam ao redor de seu corpo. Ele gritou que era uma criatura fora do script e que esse ato não lhe traria moedas. Não haveria benefício para ele com isso. Com passos lentos e confiantes, Doc se aproximou da criatura mentirosa e disse que havia apenas moedas. É por isso que ele estava fazendo isso. Ele ficou intimidadoramente sobre ele.
e ele não entendeu o que estava carregando. Em sua cabeça, Doc pensou que estes falam sobre... Não conseguia pensar em nada além de lucros. Literalmente, zombando. E de pé, sobre ele com confiança no rosto. O protagonista diz que o homem é um animal que encontra o sentido da vida. Precisamente neste alerta de sistema constelação. Prisioneiro do Rupi Guanyin. Está animado com um cenário que ele nunca viu antes. Alerta do sistema, você foi patrocinado pela quantidade de 500 moedas. Olhando para esta mensagem, Doc disse com desdém no rosto que ele não estava jogando desta vez. Alerta do sistema, você retornou as 500 moedas. Recebido do patrocinador. Constelação de alerta do sistema. Prisioneiro do Guanyin Rupi está confuso. Com grande força, Doc pegou a conversa batida pelo colarinho. Ele só gritou um pouco de dor. Constelação de alerta do sistema. Intriga oculta mostra interesse em suas ações. Fugindo do protagonista. Falar sobre, pediu ajuda e gritou para ser salvo. Constelação de alerta do sistema. Juiz do inferno está profundamente impressionado com suas ações. Segurando a criatura espancada em suas mãos. Doc ameaçadoramente disse a ele que se ele quisesse permanecer vivo, ele deve responder suas perguntas. Tokabai ficou surpreso e assustado quando ele mencionou o espírito do pecado e perguntou onde ele estava agora. Uma esfera azul apareceu no céu, cercada por rajadas de ar enquanto segura o taco espancado por reféns. Os dois guardas disseram a ele o quão terrível ele parecia, porque ele ainda tinha que enfrentar sua punição. Quando Doc pulou no chão, Shin correu até ele. Seus olhos e rosto mostraram que ela estava muito preocupada. Sobre ele acalmar a garota, Doc olhou para a criatura branca. E perguntei se ele havia devolvido todas as doações. Ao qual ele respondeu que é claro, mas ele não gastou muitas moedas. Ele respondeu que ele ainda tinha ansioso Doc com uma cara séria. Ele começou a pensar. Os guardas levaram Poel para algum tipo de portal azul. Como esperado, besta selvagem Rainha Zin foi recebida do demônio. E os direitos do demônio foram ativados. Durante o processo de transferência, o Takaba espancado respondeu que ele mesmo não sabia disso, devido ao fato de que ele emprestou poderes do arcanjo e o contrato foi destruído. Com um sorriso maligno e veias esbugalhando por todo o rosto. Takubai riu e disse que não havia como ele encontrá-la. Um pouco assustado e zangado. Doc olhou para ele disse a ele que o espírito desta mulher infeliz logo estaria no labirinto, na fronteira dos mundos, voando para o portal azul, com as mãos amarradas atrás dele e com guardiões em ambos os lados. Paul voou para longe e o resto das criaturas brancas olhou para ele por trás. Alerta do sistema devido a erro de script. Recompensa adicional é adiada. Frustrados, eles então olharam para o Doc e disse que eles não seriam capazes de manter contato.
enquanto ele estava no controle, entrando no portal. Ele mostrou com as mãos que iria observá-lo e disse que deixaria o canal aberto. Então deixe-o tentar não fazer nada durante esse tempo. Doc, desapontado, olhou em sua direção. E pensei que ele tinha sorte. Porque estar quieto não sabia o que ele ia fazer a seguir. O portal azul gradualmente começou a desaparecer. E um raio voou para fora dele com um acidente. Todos os camaradas olharam para este portal com surpresa. Doc olhou para Sam. Você pode ver, pelo rosto dele, que ele estava planejando algo. Quando ele se dirigiu a ela pelo nome, ela estava surpresa e não entendia por que ele estava fazendo isso. Parado na frente dela, entre seus amigos. Ele continuou a falar sobre si. Ela poderia entrar em contato. Seu amante abandonado do labirinto. Doc sabia que pouco antes da morte de Sim, ele fez várias promessas a ela, usando a sensibilidade da rainha das bestas selvagens. Ajoelhado na frente de Sim, Doc disse a ela para não se preocupar porque ela não morreria. Ela ficou chocada com suas palavras e perguntou do que ele estava falando. Ele, por sua vez, disse que ela voltaria à vida. Porque ele já tinha feito isso 2 vezes. Então foi muito mais fácil do que parecia. Seus olhos estavam cheios de determinação. Ele disse a ela que não sabia quanto tempo levaria. Mas se ela esperou por ele, se ela não desistisse de apoiá-la, e colocando a mão no ombro dela, ele disse que certamente a ajudaria a renascer. Euzan ficou muito envergonhado com essas palavras. E gotas de lágrimas começaram a aparecer em seus olhos. E seu rosto ficou um pouco vermelho. Entre seus amigos, Doc começou a ponderar que, se o pecado caísse no labirinto, na borda dos mundos, seria impossível trazê-la de volta. Mas eles ainda tinham algum tempo. Olhos cheios de determinação e confiança. Ele continuou a se perguntar se ele poderia encontrar seu espírito. Não importa que ela seja de outra regressão. Todas as almas devem chegar ao outro lado para deixar este mundo. E entre as constelações, associado ao outro mundo, havia apenas um com quem ele poderia concordar. Relâmpago amarelo apareceu em torno da música. Seus olhos ficaram brancos e seu cabelo começou a subir. Dirigindo-se a ela, Doc disse que ele queria fazer um acordo com os deuses do Olimpo. Parado na frente de Som, Doc disse a eles para deixá-lo se encontrar com o governante do outro mundo. É hora de manter a segunda promessa. Dormiu, voltou a si novamente e se voltou para ele. Ela olhou para baixo em decepção. Então, Doc perguntou a ela o que sua constelação patrocinadora disse. Ele pensou consigo mesmo que ela estava muito chateada. E provavelmente foi repreendido. Música sozinha em pé, disse que o pai do cavaleiro rico não é alguém que pode simplesmente ser levado e transferiu. Doc sabia este nome disso. foi usado para se referir a um dos 3 deuses supremos do Olimpo, o governante do outro mundo de Hades. Em uma montanha de ossos. Uma criatura com uma mão negra e olhos violetas.
estava em um trono. Doc pensou que, para Ariadne, que é uma ótima pessoa, foi uma honra muito grande se aproximar dele. Com um leve mal-entendido. Música virou-se para ele e perguntou se isso era possível. Ele imediatamente percebeu que ela havia adivinhado. Que ele queria trazer Zin de volta à vida. Um bando de cadáveres jazia no chão. Eles tentaram salvar algumas pessoas, eles foram ajudados da melhor maneira que puderam. Claro que você não pode trazer os mortos de volta à vida, porque se você pudesse ressuscitar alguém, e não haveria necessidade de regressões de junho. Mas se Doc conseguir obter a alma, parado ao lado de Zin e escondendo algo dela, ele disse a ela que não poderia contar tudo a ela, em detalhes, agora, e pediu desculpas. Na verdade, ele sabia que não deveria revelar todos os seus planos, quando as constelações estavam olhando para eles. Por causa deste incidente, o número de constelações que o odiavam aumentou. Doc sabia que ele já havia lançado sua linha. Então tudo o que ele tinha que fazer era esperar que a isca fosse mordida. Doc, junto com filho, passou pelos feridos com um andar confiante. Para coube no ar com 2 chifres na cabeça. Tremendo de emoção. Anuncia que seu nome é Yonji, agindo temporariamente como o doador de recompensa. Recompensas adicionais para o 5º cenário estão sendo contados. Agora mesmo, pessoas estão segurando minerais turquesa em suas mãos. Examinando-os, Takabai deu-lhes o elixir mais popular. Para restaurar o fluxo estelar. Na janela azul, há uma mensagem sobre recebendo a essência da floresta Ellen. Doc segura o mineral em sua mão. Olha para Talki observando sua polidez. Talvez ele seja novo. Yanji continua a relatar. O elixir cura até feridas graves. Mas o sono é necessário. Então, ao usá-lo, você precisa ter certeza de que está seguro. Os telhados de edifícios de vários andares. O céu, noturno, à noite. Os principais participantes receberão uma recompensa adicional. Ele agradece a todos por seu trabalho árduo. Pede-lhes para se recuperarem e descansarem. Vista da cidade, o céu ficou mais escuro à noite. Doc olha para a tela azul aliviado. Ele finalmente recebeu uma mensagem de que, como uma recompensa adicional, ele pode escolher uma habilidade na classe. Os principais contribuintes são Doc. Ele ganhou em junho, o cara puxa sua banda. E cada mão em direção à tela azul. Para pressionar o botão e aceitar. Recebendo uma habilidade na classe Detector de Mentiras. Como recompensa, refletindo que ele teve dificuldade sem ele se vira e olha para Yi-Wan. Quem está olhando para a tela dela, colocando a mão dobrada no queixo. Pensando no que escolher. Hai, fica perto de um barril com um fogo. Doc vira a cabeça, olha para trás para Sam conversando com as crianças. Hai coloca as mãos nos bolsos da jaqueta. Doc senta em uma pedra. Uma mão no joelho pergunta à garota se ela viu June.
Ela responde que ele provavelmente foi a algum lugar. Com o olhar questionador de Lidor, Jay se virou e silenciosamente olhou para ele. A menina sorriu astutamente, com um olhar confiante. Doc diz que é improvável que eles tenham o tipo de relacionamento. Ele acha que o cara pensou, colocando o dedo indicador da mão direita no queixo. Na segunda regressão, eles tiveram um caso, mas ele não consegue se lembrar do que aconteceu no terceiro. June geralmente não se repete em regressões. A chamada chama atenção para a tela azul. O sexto cenário começará em 3 dias. Um braço é dobrado. A palma da mão é colocada no joelho. O outro é trazido para a tela. Em grande surpresa, Rai olha para cima com um olhar entediado. O cara pensa que se é assim, João deve ter ido para varrer novas habilidades e objetos. A menina relata que o mestre pediu algo. Dê a ele. Ele virou o rosto para 3/4. Olhando para a garota uma pergunta em seu olhar. O punho da menina aperta o punho da espada. Com um olhar sério, ele estende a mão com uma arma na frente dele. No fundo, há um olhar penetrante. Olhos brancos brilhantes, uma espada em seu rosto. O tempo para o juramento do Doc chegou ao fim. O punho da garota estende a arma para o cara, que congelou de grande surpresa. Ele sorriu, seus olhos estavam bem abertos. Seu rosto expressou perplexidade. June, com a cabeça baixa, uma ferida no peito. Sangue na capa, raios de luz da ferida. Uma mensagem do Doc que ele prometeu não tocá-lo. Pelo menos até o final do 5º cenário. Caso contrário, ele o deixará aqui. O cara responde que não vai matá-lo. O rosto de Doc em choque, um pequeno sorriso. O canto de sua boca se contrai. Uma mensagem de junho. Ele definitivamente vai vencê-lo. Rai sai com um olhar entediado. Coloca a espada em seu ombro. O cara senta com os dedos cruzados. Cotovelos de joelhos com medo e estupor. Suor no rosto, pescoço, mãos. Ele lembrou que eles concordaram. E é por isso que ele o deixou vivo. Realmente ele está procurando algo mais sofisticado do que desligar a doca. Em um golpe, a garota se pergunta que tipo de elfo é. A aura escura envolve o herói. Ele se senta com a cabeça baixa. Rai, com uma espada no ombro. Olha que ele ganhou. Ela fica de costas levantadas. Sua mão direita chamando Doc garrafas de álcool. Caixas de latas, os heróis. Olhe para este Jay, está por trás do Doc. Sua boca aberta de surpresa. Ele ri contente. Mostra um gesto de dedo para cima. Doc pergunta onde ela encontrou. A garota responde que ela pegou algo que estava por aí. Ele segura a garrafa, traz para o rosto dela. O filho de Ryan está atrás dela. Oferece para comemorar a vitória. Doc está muito surpreso. Fica em estupor. Rai, com o rosto satisfeito atrás dele. Se abaixa para pegar a garrafa.
O som de uma tábua de fogo queimando e um barril. Contra o pano de fundo de edifícios e um céu escuro. Os heróis estão sentados.